Olá, seguidores do canal Tempo na Web. Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web, canal que traz notícias e informações do tempo aqui no YouTube. Estamos chegando aí com um novo vídeo da previsão do tempo atualizada para este sábado, dia 13 de março de 2021. Através dos dados aqui da Radar Clima, do modelo de previsão do tempo alemão Weather Online. Começando aqui às 0 horas desse sábado, teremos condições de chuvas fracas aí pelo leste catarinense e litoral catarinense, e chuvas de moderada para forte intensidade aí no leste do Paraná, também litoral paranaense. Algumas chuvas fracas aí no sudeste de São Paulo, também chuvas fracas aí pelo interior do Triângulo Mineiro, sul de Goiás, pontos de Minas, norte do Mato Grosso do Sul, e alguns pontos de chuva fraca, moderada e por vezes de forte intensidade aqui no norte do Mato Grosso. Chuva forte aqui no norte do Tocantins, com risco moderado de temporais. Alguns núcleos de chuva forte a moderada aqui em pontos do Maranhão, com risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui em vários pontos do Pará, com risco moderado de temporais. Chuvas fracas a moderadas aí no oeste do Amapá. Chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade no norte de Roraima, com risco moderado de temporais aí. Intenso núcleo de chuva forte aqui próximo a Tefé, Amazonas, com risco moderado a alto de temporais aqui e alguns núcleos isolados pelo estado. Vamos avançando às 3 horas da manhã deste sábado. Novas áreas de instabilidade surgem aqui no sudoeste do Amazonas, com risco moderado de temporais. Chuvas fortes também pela faixa central do Amazonas e alguns núcleos isolados pelo estado. Chuvas fracas a moderadas no interior de Roraima, oeste do Amapá. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui. Muita chuva em vários pontos do Pará aqui, com risco moderado a alto de temporais. Chuva forte também no norte do Tocantins aqui, chuva forte com risco moderado a alto de temporais, também alguns pontos do norte, nordeste e noroeste do Mato Grosso aqui. Chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade aqui no Maranhão, com risco moderado a alto de temporais. Chuvas fracas a moderadas no norte do Ceará e um núcleo de chuva forte aqui no sul do Ceará, com risco moderado de temporal aqui no sul do Ceará. Alguns núcleos de chuva fraca a moderada isolados aqui em pontos do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Minas, também em Santa Catarina. Segue aqui um intenso núcleo de chuva aqui no leste do Paraná, com risco moderado de temporal aqui. Chuva forte aqui no leste do Paranaense, às 3 horas da manhã. Vamos avançando às 6 horas da manhã aqui, e a chuva persiste aqui no leste do Paraná. Projeção de persistência de chuva forte aqui no leste do Paraná, às 6 horas da manhã. Chuvas fracas aqui a moderadas no norte do Mato Grosso do Sul. Chuva forte aqui no oeste de Goiás, com risco moderado de temporal. Chuva forte também no noroeste do Mato Grosso, oeste do Tocantins aqui, com risco moderado de temporais. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui em pontos do leste do Piauí, sul do Ceará, na divisa aqui com o Pernambuco. Chuva forte aqui nessa área aqui na divisa do Ceará com Pernambuco, com risco moderado de temporal aqui às 6 horas da manhã. E chuvas fracas aqui no norte do Ceará. Alguns núcleos de chuva fraca moderada em pontos do Maranhão. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui no Pará, com risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Chuva forte também em pontos aqui do sudoeste do Amazonas, também oeste do Acre, com risco moderado de temporais. Chuvas fracas aqui pelo interior de Rondônia. Chuvas fracas a moderadas em pontos da faixa central norte do Amazonas, pontos de Roraima também, com chuvas fracas a moderadas às 6 horas da manhã. Vamos avançando às 9 horas da manhã deste sábado aí. Alguns núcleos de chuva forte aqui pelo interior do Acre, também sudoeste do Amazonas, e alguns núcleos isolados pelo estado. Risco moderado de temporal aqui em pontos do Acre e também do sudoeste do Amazonas. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos aqui do Pará,
com risco moderado de temporal aqui nessas áreas. Alguns núcleos de chuva fraca, moderada e por vezes de forte intensidade também aqui no norte do Mato Grosso, também sul do Tocantins. Chuvas de moderada para forte intensidade em vários pontos aqui do Piauí e também do sudoeste do Ceará, na divisa com o Piauí, também na divisa com Pernambuco, que é um núcleo de chuva forte sendo projetado às 9 horas da manhã. Núcleo de chuva de moderada para forte intensidade aqui no norte do Mato Grosso do Sul. E a chuva aqui persiste entre a divisa do Paraná com Santa Catarina aqui, no litoral paranaense, na divisa com Santa Catarina, chuva forte aqui às 9 horas da manhã. Vamos avançando ao meio-dia deste sábado. E ao meio-dia deste sábado, a chuva forte no leste do Paraná vai se afastando aqui para alto mar já, mas ainda atinge aqui a costa do Paraná, também um pedaço da costa catarinense aqui. Chuvas fracas aqui pelo leste de São Paulo, núcleos de chuva começando a surgir pelo Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade, com risco moderado de temporal. Chuva forte aqui no norte do Mato Grosso do Sul, vários pontos do Mato Grosso com chuva forte, vários pontos aqui de Goiás com chuva forte também no Distrito Federal, com risco moderado de temporais nessas áreas. Chuvas fortes aqui no sul do Tocantins e oeste da Bahia também, com risco moderado alto de temporal. Chuva forte aqui no interior do Piauí aqui. Faixa sul e central do Piauí com chuvas fortes acontecendo, com risco moderado alto de temporal. Chuva forte também no sul do Ceará, novamente na divisa com o Pernambuco ali, com risco moderado de temporal. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade a meio-dia aqui em vários pontos do Pará, também da faixa leste do Amapá, com risco moderado de temporal aqui nessas áreas. Alguns núcleos de chuva forte surgindo aqui pelo interior de Rondônia, do Acre, também do Amazonas e de Roraima, com risco moderado de temporais aí ao meio-dia deste sábado. Vamos avançando às 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde, pipoca vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos do Acre aqui, de Rondônia também, do Amazonas, de Roraima, do Amapá e do Pará também, com risco moderado a alta de temporais aqui em várias áreas. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade surgindo aqui em vários pontos do Mato Grosso, do Tocantins, de todo o estado de Goiás, também alguns pontos aqui do Mato Grosso do Sul, no norte e no oeste do estado. Todas essas áreas aqui com risco moderado a alto de temporais aqui. Alguns locais a chuva pode vir de forte intensidade acompanhada de temporal, aí, com raios, ventania e queda de granizo em alguns pontos. Aí. Chuvas também de moderada para forte intensidade em vários pontos aqui do Maranhão, do oeste do Maranhão aqui. Chuva forte no interior do Piauí novamente aqui, às 15 horas da tarde, com risco moderado a alto de temporal aqui, em pontos da faixa central e sul do Piauí. Chuva também atingindo o oeste da Bahia, alguns núcleos de chuva forte, próximo a Barreiras aqui. Chuva forte em vários pontos do Triângulo Mineiro, sul de Minas, próximo a Belo Horizonte também. Alguns núcleos surgindo pelo Rio de Janeiro, também no leste de São Paulo, com risco moderado de temporais nessas áreas. Chuvas fracas a moderadas aqui no leste do Paraná e leste de São Paulo. Vamos avançando às 18 horas deste sábado. Aí. Vamos lá. Às 18 horas do sábado teremos chuvas fracas a moderadas no sudeste catarinense, leste paranaense e leste de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas também no sudoeste do Rio de Janeiro, também em vários pontos de Minas e do Triângulo Mineiro. Chuvas de moderada para forte intensidade no norte do Mato Grosso do Sul, também em vários pontos de Goiás, ainda vários pontos do Mato Grosso com chuva forte ainda acontecendo, com risco moderado a alta de temporal aqui. Um núcleo de chuva forte ainda no oeste da Bahia, também um núcleo de chuva forte aqui no interior do Piauí, chuvas fracas no leste de Pernambuco, alguns núcleos de chuva fraca isolados pelo Ceará, chuvas fracas a moderadas também em pontos do Maranhão, do sul do Maranhão, também do norte do estado. Chuva forte em vários pontos de Rondônia, com risco moderado de temporal. Chuvas fracas a moderadas pelo Acre, alguns núcleos aqui.
Vários núcleos de chuva fraca, moderada e por vezes de forte intensidade aqui em vários pontos do Amazonas, do sul de Roraima, também vários pontos do Pará, também do Amapá, com risco moderado a alto de temporais nas áreas em azul mais escuro aqui. Vamos avançando às 21 horas deste sábado. Alguns núcleos de chuva forte ainda pelo interior de Rondônia com risco de temporal. Chuva forte também no oeste do Amazonas e noroeste do estado aqui, com risco moderado a alto de temporal. Chuvas fortes também no noroeste do Pará, norte do Pará e oeste do Amapá, com risco moderado de temporais. Chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade em pontos do Tocantins e do sul do Maranhão, com risco moderado a alto de temporais aqui. Chuvas fracas no norte do Maranhão. Alguns núcleos de chuva fraca moderada aqui no leste de Pernambuco e leste da Paraíba. Também alguns núcleos de chuva fraca aqui pelo interior de Alagoas. Chuva fraca moderada e por vezes de forte intensidade aqui no noroeste do Ceará, às 21 horas. Chuvas de forte intensidade ainda acontecendo em vários pontos do Mato Grosso e do oeste de Goiás também, alguns pontos do sul de Goiás e norte de Goiás, com risco moderado de temporais nessas áreas. Chuvas fracas a moderadas aqui pelo interior do Triângulo Mineiro, alguns pontos do interior de Minas, norte de São Paulo, na divisa de São Paulo com o Paraná, aqui no sudeste de São Paulo e leste do Paraná, com chuvas fracas a moderadas. Também chuva fraca a moderada aqui no leste catarinense, e chuva fraca aqui próximo à cidade de Rio Grande, aqui no sudeste do estado do Rio Grande do Sul. Vamos às últimas atualizações às 23 horas deste sábado. Chuva de fraca, moderada e por vezes de forte intensidade aqui na região da Grande Florianópolis e leste catarinense, com possibilidade de até chuva forte aqui às 23 horas do sábado. Chuvas fracas aqui no leste do Paraná. Chuvas fracas no norte de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas aqui em pontos de Minas. Chuvas fortes aqui no oeste de Goiás e alguns pontos do Mato Grosso ainda, com risco moderado de temporal. Também chuva forte no nordeste do Mato Grosso, também em vários pontos do leste e norte do Tocantins, com risco moderado de temporais. Chuvas fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade também no norte do Maranhão, norte do Piauí e faixa noroeste do Ceará, com risco moderado de temporal. E vários núcleos de chuvas fracas aqui pelo interior da Paraíba, também de Pernambuco aqui. E na divisa da Paraíba com Pernambuco aqui também chuvas fracas. Chuvas fracas e por vezes de forte intensidade, fracas a moderadas e por vezes de forte intensidade. Em vários pontos do Pará ainda, com risco moderado de temporal. Chuva forte chegando com risco alto de temporal no norte do Amapá. Vários núcleos de chuva forte aqui, com risco alto de temporais aqui no oeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas. E um intenso núcleo de chuva forte também na faixa central de Roraima, com risco alto de temporais também. Vamos analisando agora as temperaturas mínimas e as máximas aí para todo o Brasil no decorrer desse sábado aí. Vamos lá. Às 6 horas da manhã deste sábado. Ainda teremos mínimas bem amenas aqui em pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná aqui, com mínimas entre 13 graus e chegando até 15 graus em algumas áreas aqui. Mínimas amenas também em pontos do sul de Minas aqui, leste de São Paulo, com mínimas entre 17 e 19 graus. Mínimas até 15 graus aqui, até 17 graus em pontos aqui do sul da Bahia. E faixa central da Bahia aqui também. Teremos mínimas elevadas aqui no oeste do Mato Grosso, com até 24 graus aqui no Corumbá. Mínimas elevadas também próximo a Petrolina aqui, Fortaleza, Recife, Natal, com mínimas bem elevadas. São Luís, Manaus, Tefé, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista também. Macapá com mínimas entre 21 até 24 graus nessas áreas aqui. No restante do Brasil as mínimas vão variar entre 16 graus e chegar até 20 graus em algumas áreas. Vamos averiguando as máximas aí para a tarde deste sábado. E o calor ganha força aqui em pontos do oeste do Rio Grande do Sul, faixa central do Rio Grande do Sul,
Vários pontos do oeste e norte do Paraná, do Mato Grosso do Sul aqui também, oeste de São Paulo, onde as máximas aqui podem chegar até 35 graus em algumas áreas aqui. Nas áreas em vermelhos bem escuro aqui pode chegar até 35 graus aqui. Intenso calor também na faixa central norte da Bahia, também no leste do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, sul de Pernambuco, oeste de Alagoas e oeste de Sergipe, onde as máximas aqui podem alcançar até 36 graus em algumas áreas aqui, podendo chegar até 36 graus aqui. Também no norte do Piauí. Alguns pontos de calor também no Amazonas que podendo chegar até 35 graus em algumas áreas. Máximas aí não muito elevadas aqui na Serra Gaúcha Catarinense, com máximas de até 23 graus aqui. Leste do Paraná com máximas de até 25 graus. Pontos aqui do sul de Minas, leste de São Paulo e oeste do Rio de Janeiro, com máximas aí não muito elevadas, podendo chegar até 26 graus aí em algumas áreas. No restante do Brasil, as máximas aí vão variar entre 27 graus e chegar até 34 graus em algumas áreas aqui. Beleza? Peço a todos que acompanhem o canal, que se inscrevam no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber novos vídeos aí. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.